Eu aceitei ser amante do meu marido para ter uma vida melhor. Bom, conheci o meu marido em um show, né? E desde que nós começamos a ficar, foi aquela paixão louca. Logo nós já começamos a namorar, fomos morar juntos. E nós estávamos completamente apaixonados um pelo outro. E após 8 meses morando juntos, eu acabei engravidando e nós tivemos o nosso filho. E nós estávamos assim, vivendo um sonho, sabe? Não tínhamos ainda conquistado nossa casa própria, morávamos de aluguel, mas nós tínhamos um ao outro e agora o nosso filho. Quando eu engravidei, eu não tinha um serviço fixo, eu vivia fazendo bicos para ajudar em casa. Mas com a gravidez e o nascimento do nosso pequeno, eu não conseguia ajudar muito. E as coisas começaram a piorar. O meu marido, ele não ganhava tanto, e com as despesas de casa, nós acabávamos nem saindo para canto nenhum. Chegamos a pensar, inclusive, a vender o carro, né? Só que, graças a Deus, nós não vendemos. Porque quando nós achamos que as coisas não podiam piorar, o meu marido perdeu o emprego. Nossa, ali a gente ficou desesperado. Nós sabíamos que, por enquanto, ele teria o seguro para ajudar. Só que era bem menos do que ele ganhava no serviço. E foi quando um amigo dele falou pra ele, né, que tava tirando bem, trabalhando ali no app de corrida. Ele veio falar pra mim, né, o que eu achava e eu topei. Então ali ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo. E eu via bem menos, né, porque ele trabalhava o máximo que podia pra melhorar a nossa situação. Só que ele tava bem, ele tava feliz. Até que após 3 meses trabalhando assim, ele chegou em casa mostrando um papel com o telefone, né, que uma senhora havia dado pra ele. E foi me contar, dando risada ali, né, que ele pegou uma senhora em um condomínio de luxo ali da cidade e ela falou que tinha se apaixonado por ele só de olhar. E que se ele quisesse mudar de vida, né, era só ligar pra ela e ela o ajudaria. E ele falou, né, que falou pra ela que era casado e ela só falou que era só ele largar de mim e viver com ela e deu o telefone. E ali nós demos risada, eu cheguei inclusive a brincar, né, que ele tava perdendo a oportunidade e tal, ele chegou a ficar bravo. Passou, nós fomos dormir. Porém, nos dias seguintes eu fiquei pensando naquilo, né. Passou uns 5 dias, eu falei pra ele, né? Depois dele reclamar que nossa vida não saía do buraco, eu peguei e falei pra ele, amor, por que você não liga pra aquela senhora e vê a proposta dela? Assim, no dia que ele me contou, ele havia jogado o número fora. Só que eu fui lá no lixo e peguei. E eu guardei sem ele saber. E nesse momento que eu falei isso pra ele falou assim, que nem tinha mais o contato dela. E eu mostrei o papel falando que eu tinha guardado. Ele falou que ele não achava certo comigo, tal. Eu falei que não me importava, que era pra ele primeiro ouvir a proposta dela. E depois de muita insistência minha, ele ligou pra ela e colocou no viva voz pra eu escutar. Nossa, essa mulher, na hora que viu que era ele no telefone, ela ficou em êxtase. E ele perguntou sobre a proposta. E ela falou que ela se sentia muito sozinha, que o marido havia falecido há 8 anos. Desde então, ela pagava pra ter companhia, porque nem filhos ela tinha. E ela queria alguém, né, pra morar com ela. E essa pessoa que fosse morar com ela poderia usar tudo que ela tinha, dinheiro, carros, já que ela mesma nem dirigia, né, que eram os carros que o marido deixou. Essa pessoa teria uma vida de rei. A única condição era, no caso, se fosse casado, largar da mulher e viver com ela. Aí ele falou do filho e tal, e ela falou assim, quanto ao nosso filho, ele poderia ficar tranquilo, que ele teria tudo do bom e do melhor. Ali, eu incentivei ele de dizer assim, que o nosso casamento não tava legal, que ele não queria mais ficar comigo, que tinha achado ela muito linda e tal. E foi assim que o meu marido saiu de casa para viver com aquela mulher. Eu confesso que, quando eu vi a tal senhora, né, no início, me deu até um pouco de ciúmes. Porque assim, ela com 63 anos de idade, ela era muito bonita, sabe? Aquele corpo escultural, toda siliconada, não aparentava a idade que ela tinha. E eu sabia que o meu marido ia ter que ir pra cama com ela, né? Mas eu havia insistido por aquilo. Na primeira semana que ele saiu de casa, ele tava assim, bem incomodado em viver com ela. Só que depois acho que os dois se deram bem. E hoje, eles já estão morando juntos há 1 ano e 2 meses. E desde que isso aconteceu, eu moro em uma casa melhor. O meu filho, ele tem convênio, ele tem escola particular. Ele manda um dinheiro alto pra mim. Tudo isso movimentando a conta dela, né? Que, como ele diz, tem muito dinheiro que ela nem sabe o que fazer com ele. E o meu marido, ele mudou bastante, né? Nós nos vemos ali umas 4 vezes na semana e eu percebo até pelo tom dele que ele tá mais snob. Só que ele ainda me dá atenção, ele dá atenção ao nosso filho, ele diz que eu sou o amor da vida dele e ele falou que agora ele vai montar uma empresa no nome dele e que a mulher, né, que tá com ele, tá ajudando ele com tudo isso. E segundo ele, depois que tudo estiver encaminhando nessa empresa, ele vai sair de lá e viver comigo. E ela não sabe que nós ficamos, né? Ela acredita só que ele vai ver o filho, mesmo porque nós sempre simulamos discussões por mensagens pra ele mostrar pra ela e tal. Mas eu não sei, né? Se eu acredito que depois que a empresa fluir, ele volta mesmo. Porque a vida que ele tá tendo, né, e proporcionando pra gente, eu acredito que nem com a empresa ele vai conseguir manter. Mas por enquanto eu vivo assim, né? Com meu filho tendo, como eu falei, tudo do bom e do melhor, né? Escola particular, convênio. Toda semana eu vivo em salão, eu tenho o meu carro agora. E eu me contento em ser amante do meu ex-marido pra ter essa vida boa, né? Mas eu trouxe uma história pra saber o que vocês acham. Vocês acham que ele vai abandonar essa vida, né, que ele tá vivendo hoje pra voltar comigo depois dessa empresa? Me dá a tua opinião.